Presidente, vereadores, trago um assunto nada agradável, um assunto bem complicado. Vou fazer um esforço para não citar nomes, porque a minha intenção aqui não é acusar pessoalmente ninguém, mas é pedir que a mesa da Câmara corrija um erro que está acontecendo na sua condução. E diz respeito à TV Câmara. Antes de falar, eu quero dizer que a TV Câmara é um assunto que eu sempre me interesso bastante. Se forem perguntar para o Edson Luiz, ou mesmo para os novos que estão aqui, eu volta e meia vou ali, já até propus ao Daniel Treziak, ao César, ao Vinícius, que são dali, para a gente fazer uma reunião, porque eu quero sugerir, mesmo que as minhas sugestões não sejam levadas nenhuma, né, mas como eu fiz jornalismo e gosto enfim, da comunicação, a TV Câmara é um assunto que sempre me interessa. E ontem, pela manhã, eu fui até a mesa diretora e fiz algumas perguntas ali. Casualmente estava o presidente da mesa, o Viana, estava o diretor e chegou um assessor jurídico da casa. E eu fiz algumas perguntas sobre TV aberta, se vai sair, se não vai sair, como é que está, como é que não está, sobre termina agora, ou já terminou, enfim, o contrato do pessoal que está ali, se vai ter problema de continuidade, como é que vai ser tocado, né? Como é que está a nova licitação? E aí é que está o centro da minha fala. A nova licitação para a Câmara de Vereadores tem um erro. Eu vou tratar assim, conforme eu coloco outras palavras, conforme o andamento. E vou pedir já no início que seja anulado esse processo de licitação. Que seja anulado. Se não for, amanhã, numa reunião da mesa, não sei, hoje, não sei, eu vou ao Ministério Público levar as coisas que eu tenho aqui em mãos. Ontem, nessa reunião informal na mesa da Câmara, o assessor jurídico, que está ali no canto, ali, me observando, me disse o seguinte: 3 empresas concorreram, uma desistiu e outras 2 foram inabilitadas por ausência de documento. O pregoeiro, que é um funcionário da Câmara, que é quem recebe as propostas, quem analisa, os documentos estão aqui, posso até ler, espero que o tempo me ajude. Ele termina dizendo o seguinte: pelas razões acima expostas, antes de ler, eu quero dizer o seguinte: foram feitos recursos, né? Olha, faltou tal documento, mas em 5 dias eu posso apresentar, tá bem. Faltou tal documento, os 2. E isso é normal, é comum em licitação, e é comum também, muito normal, usual, é um querer impugnar o outro. É normal. Olha, não está justo. A Daiane está concorrendo comigo e ela apresentou uma certidão de nascimento do pai dela. Aqui diz que tem que ser dela, não do pai. Então eu quero que ela seja desclassificada. Isso é comum, isso é normal. Tá? Foram apresentadas razões contra um, contra outro e tal, entre as 2 que estavam disputando. E depois dos recursos, tá? O que disse aqui o pregoeiro? Pelas razões acima expostas, decido acolher parcialmente o recurso de um, não vou dar nome, reconhecendo a legalidade do atestado de capacidade técnica, no entanto, constato a diversidade desse com exigência do edital, mantendo a empresa inabilitada, bem como não acolher o recurso da outra, mantendo-a inabilitada. Depois dos recursos, as 2 foram inabilitadas. E eu ontem fiquei sabendo disso, que isso aqui tem data de 16 de junho. Mas ontem eu fiquei sabendo que as 2 estavam inabilitadas. O presidente da Câmara, o diretor da Câmara e o assessor jurídico. Qual não é minha surpresa quando, de tarde, eu encontro uma pessoa ligada
A uma delas disse assim, pois é, a outra foi habilitada pela mesa da Câmara. Eu fui tentar entender, digo, não, eu quero que tu me diga com documentos. Ah, me espera aí que eu vou lá trazer os documentos. Horas depois, quando foi, sei lá, 7 horas da noite, eu peguei um calhamaço de documento e fui ver, fui estudar, fui consultar. A que foi inabilitada, aliás, a que foi habilitada, foi porque não apresentou negativa de débitos junto ao município. E foi reconhecido como para ela ser habilitada, foi reconhecido um documento que fala das características da atividade. Que tipo de atividade é? Isso não é negativa de débito. Saber se deve, se não deve, se está negociando, se está parcelando. Não é isso. E diz claramente no edital que tem que ser apresentado todos os documentos. Está aqui escrito, que eu tenho aqui o edital, tem tudo aqui. Eu, até agora, até este momento da minha fala, falei já 6, 7 minutos, eu não citei nada que não fosse apenas um erro. Um erro. O problema vem agora. A empresa que foi habilitada apresentou como um dos atestados de capacidade técnica um documento do PSDB, afirmando que fez a campanha da prefeita Paula. Ou seja, o que aconteceu? O pregoeiro inabilitou as duas entraram com recurso. Depois, uma que apresenta o documento assinado pelo presidente do PSDB, com um símbolo aqui do PSDB, é habilitada, sem ter apresentado o documento. O documento foi apresentado depois. Então, eu peço que, pelas razões do erro cometido aqui, e pela questão política que eu estou apresentando aqui, por essas duas razões, por um erro técnico, não pode habilitar a mesa da Câmara depois do pregoeiro desabilitar, sendo que falta documento. Isso é um erro técnico. E segundo, pela questão política que envolve isso, que a mesa da Câmara anule esse processo. Anule. Não estou fazendo acusação a nenhuma pessoa em particular. E muito menos ao presidente Viana, a quem nunca fiz isso, fiz o contrário. Sempre enalteci que eu acho que é uma pessoa íntegra e honesta. Nunca me disse nada diferente disso, nunca me mostrou, nunca fiquei sabendo de nada diferente disso. Portanto, se alguém está pensando aqui que por falar em PSDB eu estou falando no presidente Viana, não é isso que eu estou fazendo. Mas isso é factual. Está aqui, é fato. Então eu estou pedindo, por enquanto, hoje e amanhã de manhã, meio-dia, eu vou falar com a presidência. Foi atendido o meu pedido, que seja anulado isso, feito de novo. Ontem eu ainda disse o seguinte, com testemunhas, quem sabe, porque estão duas inabilitadas, e vocês pretendem ver isso, não chama alguém de fora, porque vai ficar complicado. Eu não sabia de nada de PSDB, de coisa, não sabia nem quem era esse, nada. Quem sabe vocês não chamam alguém de fora. Uma vez, nós fizemos isso, eu era da mesa, e o presidente era o José Arthur, e ele pediu um parecer externo, e deixou ali, bom, se caso, o Tribunal de Contas vier não sei o que, eu tenho um parecer de fora da Câmara, dizendo que, olha, não tem problema isso aqui que eu estou fazendo. Era um processo um pouquinho diferente. Eram mais empresas e era para desabilitar. E eu digo, olha, se o nosso assessor jurídico era o Joaquim Folha, e eu disse, Joaquim, presidente, quem sabe, e foi feito isso, nunca deu problema. Nunca deu problema. Agora, este processo aqui tem um erro técnico que tem que ser sanado. Uma empresa não pode ser, depois de ser desclassificada uma vez, depois do recurso, a mesa da Câmara entender. E pior, com esse tipo de relação aqui. Não pode. Oi? Não. Tá, então, se os vereadores acham importante, eu achei que não estava acusando nem dos 5, nem individualmente, já livrei o presidente. Se eu livrei o presidente, agora,
quem responde pela Câmara. Se eu falar a Câmara, também não estou querendo atingir todos. A Câmara não pode, a mesa não pode, o presidente não pode. Então, se é isso que querem que eu diga, não tem problema. E já fiz a ressalva que eu não acho que seja uma má intenção. Acho que é um erro. É um erro do setor jurídico ou da presidência ou de alguém. Agora, não pode fazer isso. E amanhã, se caso não for, eu vou ao Ministério Público pedir, então, que, bom, meu pedido não foi atendido, que seja tomada uma providência jurídica, então, porque eu acho que é esse o caso.